Dando continuidade à nossa aulinha de ontem, deixa eu compartilhar aqui com vocês minha telinha aqui dos slides. Deixa eu ver aqui. Eu quero fazer só uma revisãozinha rápida. Gostaria de voluntários para me dizer aqui sobre os 3 tipos aqui de abordagens terapêuticas previstas por Hipócrates, né? Quem pode me falar um pouquinho de cada uma delas? A alopatia, não precisa ser uma pessoa para falar de tudo, não. Pode ser cada uma pessoa diferente. Homeopatia, abordagem expectante. E aí, quem se habilita? Hã? Oi, professor. Oi, João. Tá, a alopatia, ela é uma abordagem terapêutica que trata dos sintomas, né? Ela alivia os sintomas e ajuda o organismo nessa questão de... Ela alivia os sintomas através de quê? Se você fosse me explicar, sou um leigo, estou perguntando. João, me diz aí, o que é um tratamento alopático? O que a substância faz? Ela alivia os sintomas no sentido de que ela procura substâncias que causam um efeito oposto. No caso de uma febre, no caso de uma febre, se administra um antitérmico, por exemplo. Beleza, perfeito. É isso. Se você fosse me sintetizar, a base da alopatia é justamente a substância que tem sentido oposto aos sintomas do paciente. Perfeito. E a Isso. homeopatia? Ficou mais claro? Você disse que teve um pouquinho de dúvida após a pesquisa. Foi, assim, pelo que eu li da homeopatia, eu não esperava que fosse desse jeito, de, sabe, meio que fortalecer os sintomas para poder tratar. Sim, sim. Se você fosse me explicar de uma forma condensada também, o que seria a base da homeopatia? A base da homeopatia, ela é o oposto da alopatia. Ela vai usar medicamentos que É baseada na ajudem, cura pelos... não, pelos semelhantes, alguma coisa assim, Isso, eu esqueci. isso. A frasezinha que é o slogan da homeopatia, cura pelos semelhantes. E aí, como é que a substância trabalha no corpo da gente? Ela vai, ela vai causar esses sintomas, né, para que o organismo comece a combater. Ela causa os mesmos sintomas da doença. Isso, para que o É organismo isso? comece a combater os sintomas. Perfeito, perfeito. E aí o nosso organismo, em resposta a essas substâncias, começa a produzir os efeitos opostos. Opostos. Isso. Massa. Ficou mais claro, não ficou? Ficou, eu não estava entendendo como é que isso poderia funcionar. Mas aí como a aula foi passando, eu fui entendendo direitinho, aí eu peguei, assim. Conseguiu pegar? Consegui. A gente vai voltar ainda um pouquinho naquele gráfico lá de concentração por tempo, porque onde vocês forem estudar farmacologia, vocês vão ver aquilo ali com muita frequência. Aos poucos vai ficando muito familiar os termos. E a expectante? O que você captou aí do que seria essa abordagem? Ixi, eu de novo, Se não quiser, pode ser outra pessoa. Vai, Alguém quer Suene, fala complementar? aí, eu já falei muito. Quem vai? Emerson. Emerson. E aí, meu querido? Rapaz, Glória a Deus. que é isso? Assim, Oxe, eu como já ia sobre passar. é uma abordagem de característica mais observacional Certo, e menos medicamentosa. certo, boa. Onde o paciente ele é exposto a quê? Ele, ele é exposto a, como posso dizer, Jesus, está na ponta da mão, não sei como explicar. Ele tem acompanhamento de
e menos tratamentos intensivos, Certo? Ele é exposto a estímulos, né? estímulos, Que né? traga ele de volta ao equilíbrio, ao seu É que equilíbrio, ele... né? Isso aí. Isso aí. É Ela isso. é mais simples. Dá um exemplo de uma abordagem expectante. Eita, Jesus. Vai, Suene, tua vez. Começa com média e termina com tação. A meditação. É, Meditação. começa com acum e termina com cultura. Pronto. Boa, boa. Perfeito. Pegaram direitinho. Fiquei muito feliz, porque eu sei que como esses conceitos, acho que para algumas pessoas são conceitos novos. E ó, gente, dizendo a vocês, muita gente da área de saúde ainda confunde, tá? Então, quando vai se referir ao medicamento fitoterápico, aí diz assim, o medicamento fitoterápico é homeopático. É homeopático, fitoterápico? Não, Geralmente que não é, né? alopático. É dentro da abordagem alopática. E são poucas pessoas que assimilam direitinho, mas eu acho que vocês conseguiram pegar bem o sentido aí da nossa divisão, baseado aí nos ensinamentos hipocráticos, certo? Temos 14 pessoas agora aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês o seguinte. Eu estou vendo que nem todo mundo está acessando o Google Classroom lá para poder fazer o registro da presença. E eu vi que tem gente que estava presente ontem, mas que não registrou presença. Deixa eu ver quem são as pessoas aqui. Essas pessoas aqui ainda estão pendentes. A Adriana, Fabiana, que estava presente, Jaciara, Luana, Maria Amanda, Naftali, Rayane e Ruth. Naftali desistiu. Desistiu, foi? Foi, não? Ela disse, Foi, ela se trancou. despediu. Foi. Trancou. Que pena. E Ruth, Rayane, Luana estava ontem, né? Fabiana também estava ontem. Só para Adriana não lembro. É só para a gente não perder, porque como eu vou utilizar esse registro para colocar a presença de vocês, só para não levar falta tendo assistido a aula, né, gente? E aí mesmo que vocês assistam depois, entra lá e marca a presença para eu saber quem está pelo menos acompanhando. Beleza? Então vamos continuar, já que vocês estão craques aí nesses conceitos, vamos adiante. Bem, ontem teve algumas pessoas que até comentaram de algumas abordagens, que são formas de tratamentos não convencionais. E aí alguém citou a medicina complementar, a medicina alternativa, né? E a gente ouve muito medicina convencional, medicina alternativa, medicina complementar, medicina integrativa. Todos esses são termos utilizados dentro da área das ciências da saúde, né? Mas que elas têm sentidos um pouquinho diferentes. Entendi, Adriana. Mas você pode entrar lá depois e coloca teu nome lá, tá bom? Mesmo você assistindo, esse final de semana eu vou compartilhar, hoje eu já compartilho um link para vocês de uma das aulas gravadas. Eu tive problema de fazer o upload das aulas, porque elas ficaram um pouquinho pesadas e eu estava aprendendo um jeito de torná-las mais leves. E aí já consegui, vou colocar para vocês o link, tá? Esse fim de semana vai estar tudo lá. Quem não conseguiu assistir por conta da internet, só é clicar lá no link e assistir o que ficou gravado. Quer falar, Adriana? Professor, antes de eu continuar o assunto, só tiro uma dúvida. Não só na sua matéria, como na outra matéria, eu tenho encontrado muita dificuldade em enviar as atividades pelo Classroom. A gente poderia enviar essas atividades pelo portal ou por outro meio, porque é bem complicado. Eu tenho uma sugestão melhor de fazer, no caso, a tua dificuldade é de conseguir acessar pela ferramenta ou porque tu não conseguiu pela internet? Porque eu poderia fazer compartilhamento da tela
e fazer junto com vocês um passo a passo. O que é que você acha? Pode ser? Minha internet caiu, eu fiquei, não escutei nada que o senhor falou. Não escutou, não? A minha proposta A minha também. contigo, a minha proposta contigo era do seguinte, eu vou compartilhar eu acessando o Classroom e fazendo lá uma atividade para você ver como é que é o passo a passo. Se de repente for legal, aí você já aprende como é que faz. Ok, então. Pode ser? Mas aí se você não conseguir, não tem problema nenhum. Você me manda pelo e-mail e eu registro lá, tá bom? Mas o ideal é que não seja uma barreira. Tá com dificuldade, a gente para e faz junto. Beleza? Rafael me lembrou uma coisa massa. Ontem eu pedi para vocês darem uma olhadinha do que seria a diferença de medicamento e medicação. Vocês encontraram alguma coisa? Encontrei sim, professor. E aí, Natália? Eu também. Medicação. Natália, foi Rafael ou foi Emerson que falou? Tá, sim. A gente vai complementando, todo mundo fala. Vamos começar por Natália. Diz aí, Nath. Pronto, medicação é a aplicação de qualquer meio terapêutico, que são os Tá, processos curativos, medicamentação, os exemplos. E certo. medicamentos são as substâncias usadas para tratar as doenças, os remédios, drogas e os agentes terapêuticos. Boa. Quem quer complementar? Alguém encontrou alguma coisa diferente? Obrigado, Nath. Por nada. Alguém encontrou alguma coisa diferente? Acho que foi Rafael que tinha falado, foi Cleiton, não identifiquei pela voz ainda. Tassiana encontrou a mesma coisa. Emerson, Professor, na verdade eu esqueci dessa pesquisa. foi Foi. Eu não mais tranquilo, sem problema, sem problema. Tem assim, o que eu achei aqui, professor, tem assim. Medicamentos e medicação, né? Aqui tem Isso. medicamentos e remédio, mas vamos lá. Medicamentos são os produtos elaborados para diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas. Elas Certo. existem para tais finalidades. Para isso, deve obedecer a um rigoroso controle técnico, a fim de atender às especificações definidas pela Anvisa. Certo. Medicamento não, esqueci, remédios. Qual foi a outra? São os medicamentos e medicação. Aqui só tem medicamentos, eu não sei se medicação é remédios, é? Não. Pode ser considerado isso não, né? Então só achei medicamentos. Eu vou chegar lá mais para frente, você vai entender a diferença do que você está falando, mas tem uma diferençazinha de um para o outro. Mas deixa... Alguém mais ia falar? Eu, professor. Oi, Rafael. Eu pesquisei assim. Medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Perfeito. E medicação, eu achei assim, é o ato ou o efeito de medicar-se, medicamentação ou de outros processos curativos, de acordo com Com determinador... determinada indicação. Isso, ou orientação do tratamento terapêutico das medicamentações. Certo, massa, perfeito, complementou. Tem tudo a ver com o que os outros colocaram também, mas só para vocês entenderem, é que às vezes a gente fala tanto, porque a medicação do paciente, deixa eu ver aqui, Edilane está colocando remédios são qualquer tipo de cuidado que objetive curar ou aliviar doenças, sintomas ou mal-estar. Mas, ao contrário dos medicamentos, não existem para isso e nem são produtos elaborados e pesquisados que obedecem à especificação da Anvisa. Esse é sobre remédios, né, Edilane? Tá correto, tá? Tá correto. Mas aí o que eu quero que vocês diferenciem é medicamentos e medicação. Porque às vezes a gente fica tão no hábito de ouvir a medicação do paciente não chegou, mas a pergunta é medicação ou é medicamento? E aí é uma diferença, porque a medicação, como vocês colocaram que está corretinho, é o ato de medicar.
é o ato de administrar o medicamento ao paciente. Enquanto que o medicamento é o produto, certo? O produto tecnicamente obtido, ele é produzido numa farmácia, deixa eu ver aqui. Então ele vai ter no rótulo dele direitinho as especificações, tá vendo? Como foi produzido, quem é o responsável técnico, a bula, se for o caso. Então, o medicamento é o produto e a medicação é o ato, certo? Para a gente não trocar, e no hábito sai, viu, gente? No hábito sai medicação. Mas vocês têm que diferenciar que o termo técnico correto é medicamento. Medicação é o ato. Certo? Tranquilinho? Bem, a gente vai avançar um pouquinho agora sobre os conceitos de medicina convencional, alternativa, complementar, integrativa. São conceitos simples. Vocês já entenderam qual é a diferença aí de alopatia. A alopatia pode ser conhecida também como heteropatia, viu, gente? O que eu vou chamar a atenção para vocês é sobre a medicina alternativa, que eu acho que ontem alguém até citou. Ah, porque a medicina alternativa tem muitas dessas práticas. Hoje em dia, o termo de medicina alternativa não está sendo mais tão utilizado. Ué, como assim não está sendo mais tão utilizado? Não está sendo tanto por conta do conceito que existe por trás. Ó, alternar significa que eu vou trocar uma coisa por outra. Então, vamos dar um exemplo de um paciente, o exemplo que eu dei na última aula para vocês. Paciente que está fazendo tratamento para câncer, tratamento quimioterápico com uma droga que foi escolhida para esse fim. Se ele for fazer um tratamento complementar para o enjoo, eu não posso dizer que essa prática é uma prática alternativa, porque eu não estou escolhendo o tratamento no lugar da quimioterapia. Eu estou complementando um com o outro e não alternando. Então, a terapia, né, a medicina alternativa, ela acabou entrando em desuso e entrando o conceito da medicina complementar, porque ela vai agir em conjunto aos métodos de primeira escolha, certo? Então, é o termo mais adequado. A medicina integrativa é justamente essa medicina complementar, mas que ela tem um embasamento científico, certo? Então, quando a gente fala muito em medicina integrativa, é um termo mais novo, mas são todas as práticas complementares cientificamente embasadas e que seja mais adequada para o caso deste paciente. Então, quando a gente está praticando medicina integrativa, o médico ou o terapeuta vai avaliar o paciente, entender quais são as demandas, quais são as queixas e qual é a prática complementar que tem a validação científica e que se adequa àquela necessidade. Certo? Ficou claro isso? Facinho, né? Medicina integrativa, complementar e alternativa. E a medicina convencional, que é a alopatia, que é o que a gente tem acesso. Né? Ou melhor, que a gente tem acesso mais comumente, mas os outros também. Esse quadrinho que eu trouxe para vocês é de um livro bem legal que fala sobre abordagens terapêuticas, e eu trouxe esse recorte aqui que eu achei interessante e tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Olha só, nesse primeiro quadrinho, deixa eu pegar aqui meu apontador, nesse primeiro quadrinho, que aconteceu em 2020 a.C., ele dizia o seguinte: tome, mastiga essa raiz. Tá vendo? O paciente foi se consultar e ele deu uma raizinha e disse: tome, mastiga essa raiz. A abordagem terapêutica, já em 700 depois de Cristo, o terapeuta olhava para o paciente e dizia: olha, essa raiz é coisa de pagãos. Tome, faça essa oração. E aí o que aconteceu? Em 1860, a abordagem já era outra. Essa oração é apenas uma superstição. Beba essa poção. No início do século XX, o que é que dizia? Essa poção é um veneno. Tome essa fórmula. Início do século XX.
Já mais para frente do século XX, em meados do século XX, a abordagem era a seguinte: essa fórmula é placebo, tome esse antibiótico. E no início do século XXI, esse antibiótico é artificial demais, tome, mastiga essa raiz. Ou seja, as abordagens terapêuticas, elas são cíclicas. E o que é que eu quero mostrar com esses quadrinhos para vocês? Que não existe uma abordagem, a melhor abordagem terapêutica. Não existe, certo? O que a gente precisa entender é que para cada paciente, para cada situação em que o paciente se encontra, existe uma abordagem terapêutica diferente. Terapias farmacológicas diferentes para pacientes diferentes, certo? Então, ao longo da vida profissional de vocês, vocês vão se encontrar com os mais distintos tratamentos. E aí, cabe a um bom profissional de saúde entender como funciona cada um deles para saber o que esperar, o que não fazer, o que é grave, o que é seguro. É por isso que a gente está aqui, né? E aí ontem nós trouxemos uns conceitos interessantes quando nós falamos da produção desses medicamentos e como que esses medicamentos são produzidos e a origem de produção. Então, medicamentos, vocês trouxeram um conceito bem interessante da Anvisa, que é um produto tecnicamente obtido. Tecnicamente, significa que ele passou por processos muito definidos e controlados para a obtenção desta versão final aqui, produzida em laboratório ou por uma indústria, mas existe um processo validado, tecnicamente obtido, certo? Só que o que é interessante é que a maioria desses medicamentos, eles têm uma origem, quando foram descobertos, a grande maioria, em plantas. A gente viu que não é só plantas. Pode ser plantas, pode ser de origem mineral, pode ser de origem animal, ou mesmo sintetizado em laboratório. Mas por que plantas é tão comum? Porque a gente vê que o nosso país, ela abriga a maior biodiversidade do mundo. E isso chama a atenção dos cientistas, né? Se a gente for pensar que o nosso território nacional, que é quase um continente inteiro, ele tem cerca de 10 a 15% da biodiversidade de todo o planeta. Então, significa que estudar cada planta, a gente tem a possibilidade de centenas de substâncias diferentes a serem encontradas. Imaginaram aí o grande potencial que é o nosso país, né? Nosso Brasil, ele tem um potencial de produção de medicamento imenso. Por isso que é tão importante pesquisas e investimento do governo para que a gente consiga produzir os medicamentos aí e as inovações terapêuticas. Essa biodiversidade toda, gente, traz aí a maior parte de produção de biomoléculas na nossa produção industrial de medicamentos. O que seriam biomoléculas? São moléculas que têm uma equivalência e que se ligam a receptores específicos no nosso corpo e produzem efeitos interessantes. Tá? Eu vou mostrar com mais detalhes para vocês como é que essas moléculas se ligam nos nossos receptores, tá? Bem, já que nós falamos sobre fitoterápicos, é interessante frisar com vocês que os fitoterápicos são medicamentos alopáticos, né? Agora ficou mais claro, acho que depois do que a gente discutiu na última aula. E da mesma forma que um medicamento sintético, ele tem a sua eficácia, segurança e eficiência, certo? Suene ontem fez uma pergunta muito bacana, se o tempo de ação de um medicamento sintético seria o mesmo de um medicamento fitoterápico. E a dúvida é, talvez. Talvez dependendo da substância e dependendo de como o paciente reage. E isso acontece tanto com um quanto o outro. Mas o que é interessante a gente entender é que dentro desse conceito, os medicamentos fitoterápicos, eles são tão eficazes quanto medicamentos sintéticos. E isso levanta em torno do mundo
uma movimentação financeira bem interessante. Se vocês pararem para prestar atenção, países mais velhos que a gente, né, países de primeiro no mundo economicamente, eles têm na fitoterapia a primeira escolha aí dos tratamentos para grande parte das doenças. Apenas as doenças mais complexas, que não conseguem no primeiro momento de um suporte fitoterápico, é que entram para uma segunda linha de um tratamento sintético, né, ou semissintético, tá? Mas os números de movimentação desses medicamentos é bem expressivo nos países de velho mundo, certo? O meu tempo aqui... Suênia está perguntando se talvez para não gerar vício. Também, viu, Suênia? Também. Boa pergunta. Estou gostando da interação de vocês. Deixa eu fazer o seguinte, a gente vai deslogar porque o meu tempo está terminando e logo na sequência a gente volta para responder essa pergunta. Por que esses medicamentos fitoterápicos são escolhidos aí como primeira escolha? Se seria para não gerar vício, né? Tem que valer nota. Isso, tudo que vocês perguntam, eu estou avaliando, viu? Pode ter certeza que eu tenho meu caderninho aqui que eu avalio a interação de cada um. Mas vamos sair e a gente volta, tá bom?